quero trazer hoje aos irmãos, quero compartilhar a você que está aí nos ouvindo também, nesse culto que estamos aqui hoje. Nesse culto, que eu costumo dizer que na minha concepção, de alguma forma, todo culto é missionário. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 84. Você tem a Bíblia aí em casa? Pegue a Bíblia. Ah, pastor, eu tenho uma Bíblia no meu coração. Claro, todos nós temos. Se você puder pegar a Bíblia, porque Paulo a chama das verdadeiras letras sagradas. Em João capítulo 6, diz que as palavras que Jesus disse, as palavras que eu digo são espírito e vida. Gosto muito desse versículo. Então é por que pegue a Bíblia? Porque não é um livro histórico. Não é apenas um livro. Mas a Bíblia, eu tenho entendido todos os dias que a vida de Deus está nesse livro aqui. Nessas escritas que eu e você lemos pela fé. Então, quando eu e você lemos a Bíblia com fé, a vida se manifesta, e seja em que ambiente for. Creia nisso. Nós não fazemos culto porque estamos cumprindo um ritual. Nós fazemos culto porque entendemos que esse culto vai para Ele. Porque dele, por Ele. Então, quando eu peço a você que pegue a Bíblia aí na sua casa, é para que a vida se manifeste aonde você estiver. Se estiver no Brasil, aonde você estiver, qualquer país do mundo, a palavra de Deus é poderosa para destruir sofismas e fortalezas. Aleluia. Salmo 84, que é um salmo lindo. Eu tenho meditado nos salmos nesse tempo de quarentena. Eu passeei nos salmos, pastor. Que maravilha, que coisa tremenda. Esse salmo do livro de Salmo é uma coisa linda. Eu convidaria você a pegar o livro de Salmo para ler e estudar. Com certeza a tua vida vai mudar, irmão. Então o Salmo 84 diz assim no versículo 1. Achou aí? Pegou, abriu. Salmo de número 84. Tem bastante tempo para você pegar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, a minha alma nela e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para sua prole, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também o enche, os tanques vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor Deus dos exércitos escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Versículo 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido. Aleluia. Porque vale mais um dia no teu átrio do que outra parte 1000. Prefiro eu estar à porta da casa de meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em quem ti põe a sua confiança. Esse salmo também é um salmo que fala de uma jornada.
É o salmo dos filhos de Corá, ou Coré, como você possa entender, né? Que a Bíblia trata assim. Alguém, pastor, mas que filhos de Coré são esses? Da linhagem de Coré, daqueles que também, daquela família que foi engolida pela terra, por desobedecer, criar um motim no meio do povo de Israel. Mas, se você for estudar, você vai observar que nem todos foram dizimados da terra. Os que estavam com o coração puro, o Senhor poupou. O Senhor, né, segurou. E aí, esses que estão com o coração puro foram escrever salmos. Essa é a nova geração. Porque disseram que toda a geração dele foi dizimada. Não. Então, eu quero que você entenda que salmos são poesias, são expressões de amor, expressões de alguma forma. E esse salmo aqui fala da felicidade daqueles que habitam no santuário de Deus. Então, pegue a sua mochila espiritual e prepare-se para uma jornada. Amém? Você que está aí na sua casa, prepare-se para caminhar. Aleluia. Porque aqui está o verdadeiro sentido de igreja. Porque eu entendo que ser igreja é querer andar com Ele. É querer estar com Ele. Ele vai suprir e completar aquilo que falta em mim e você. Só Ele pode fazer isso. Aleluia. Então eu dei, o tema é: conheçamos e prossigamos em conhecer. É aquele texto de Oséias. Porque o que a gente conhece de Deus hoje não é o bastante. Nós temos que conhecer mais. E na caminhada desse salmo, nós vamos aprender algumas coisinhas importantes. Então diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. Antes eu queria dar uma introduçãozinha que seria bom para a gente também, né? A palavra conhecer no grego significa ginosken, e quer dizer conhecimento, intelecto, sentimento, envolvendo até mesmo conhecimento, conhecimento sexual, de quando duas pessoas se unem. Quando já é comprovado isso, quando duas se unem sexualmente, elas passam a se conhecer mais, que também está ligado. E essa mesma palavra, conhecimento, no hebraico é iada, que tem um sentido bíblico de conhecimento e confiança. E aí que eu quero entrar, para a gente aprender alguma coisa. Você está em casa aí, abra a tua Bíblia em Provérbios 3:5. Abre lá em Provérbios 3:5, logo depois aí do livro de Salmos, né? Nessa caminhada, nós já estamos na jornada, tá? Já começamos a caminhar. Nós entramos nesse salmo, estamos indo embora, apenas uma introdução. Diz assim, Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie, não fique apenas preso ao teu conhecimento intelectual, que é importante, mas não confie só nisso. Confie no conhecimento que vem do eterno. Porque o conhecimento que vem do eterno, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem forte que nós estamos vendo agora. Quem diria que o mundo ia passar por isso? Quem diria que o Brasil iria passar por isso? Ora, Deus colocou rico para dentro de casa, Deus colocou pobre para dentro de casa, Deus colocou todas as classes para dentro de casa, sem poder fazer absolutamente nada. Sabe o que significa isso? Só Ele tem o conhecimento supremo, só Ele tem autoridade para tirar e colocar.
A Bíblia diz: se ele fecha, ninguém abre. Se ele abre, ninguém fecha. Entrega o teu caminho ao Senhor, você que está aí em casa. E eu não estou apenas convidando você para fazer parte de uma igreja. Aonde você estiver, vai na tua casa, bota o teu joelho no chão e diga: Deus, a partir de hoje, eu quero te conhecer. Porque esse salmo, ele fala de conhecimento. É uma jornada de conhecimento para alguém que quer conhecer mais. Conheçamos e prossigamos, como diz Oséias 6:3. E esse salmo, ele trata disso. Então, em meio a essa introdução, você volta ao Salmo 84, devagar, você volta lá no Salmo 84, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui, quão amáveis, fala de amor, do amor ágape, do amor divino, do amor de Deus. Pastor, mas o que é isso? Fala-se do amor de uma pessoa declarando o seu amor. Mas por que eu falo do amor de Deus? Porque ninguém consegue amar um ser humano ou qualquer coisa se não tiver esse amor divino. A Bíblia diz, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20 e 21, como eu posso querer amar meu irmão a quem não vejo? Querer amar o teu irmão, aquele que eu vejo, e a Deus a quem não vejo? Ora, eu não vejo Deus, mas eu amo. Então, primeiramente, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu queria até que tu abrisse lá, vamos ver o texto. Primeira epístola de João. Abre lá no texto, você que está aí em casa, você aprender, né? Mexer na Bíblia. Aqui é uma aula prática e mexer na Bíblia é uma das coisas mais tremendas que tem, né? Você aprende a se defender sozinho no mundo espiritual. Vamos lá, vamos abrir o texto, citar, mas é importante que as pessoas que estão em casa tenham esse entendimento. Aleluia. Primeira epístola de João 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, se eu não vejo Deus fisicamente, eu tenho que ir, digo que amo, então primeiro, né, eu tenho que de todas as minhas forças amar o Criador, me relacionar com Ele. Na medida que eu me relaciono, porque o amor vem de cima para baixo, eu me relaciono com Ele. Ele me enche. Diz a Bíblia em Romanos, que diz assim, que o amor de Deus, capítulo 5, se eu não me engano, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, quem nos enche desse amor, quem nos capacita para amar as pessoas, é a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que representa a Trindade aqui na terra. Então nós precisamos nos encher de Deus, porque aí a gente vai amar aquele que nos persegue, aquele que fez algum mal, ou falou algum mal contra nós, ou pensou algum mal, ou que nos traiu. Por isso que o salmista diz no Salmo 84, você pode voltar lá. O salmista diz no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É um relacionamento de amor, né? Aí depois ele fala assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anela. Olha, eu quero entrar aqui nesse ponto também. Quero abordar esse ponto importante. A minha alma anela ardentemente. E tem uma palavra grega que eu acho tremenda, que é ektemos, que significa amar
de maneira fervorosa. Ir, andar, ou seja, andar de maneira fervorosa, não desistir da caminhada. Significa isso, pastor, nessa caminhada, nessa trilha, porque na verdade esse salmo ele fala de uma caminhada em direção ao templo. Então, porque eu entendo que todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas querem conhecer mais a Deus. As pessoas no mundo também querem Deus. Algumas não têm força para isso, mas na verdade as pessoas querem Deus. Então é que temos, significa, eu quero andar, eu quero ir em direção de maneira ardente, de maneira fervorosa, sem limites, para que eu possa encontrar com Ele. A igreja está aqui porque precisa de Deus. Nós ainda estamos aqui porque precisamos conhecer esse Deus mais e mais. Quando as pessoas passarem a conhecer mais a Deus, vai haver muito menos pessoas com ansiedade na terra. Os problemas de ansiedade vão embora. Os problemas de complexo de inferioridade vão embora. A síndrome do pânico vai embora. Pastor, que é isso? Você está sendo extremista? Nós vamos parar de ser um ser humano e ser um super-homem? Não! Mas na medida que você e eu, olha que Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz é algo sobrenatural, gente. Isso é algo que transcende. É algo que a ciência tem entendido isso também. É comprovado hoje. Psiquiatras, que aqueles que se envolvem com a fé têm probabilidade de viver 7 anos mais. Pega a Bíblia que está na tua casa e tranca no teu quarto e vai ler com equilíbrio, não é com fanatismo. Aí você vai entender, pastor, você tinha razão. Porque a vida de Deus vai entrar no teu quarto. Porque a vida de Deus vai entrar aonde? Por isso que Deus botou todo mundo para dentro de casa, pastor. Vai parar para meditar, as pessoas não entenderam isso. Ah, pastor, mas eu tenho muito dinheiro. Ah, pastor, eu estava sem dinheiro. Não interessa, Deus colocou todo mundo para dentro de casa para repetir. Alguns para ser mais humilde. Outros para aprender a descer. E eu não estou falando de religião, de religare, não. Estou falando de Jesus. É que temos. Nós precisamos disso nessa terra. A Bíblia diz, isso aí você anota depois, eu vou ler, na primeira epístola de Pedro, 2:2. Eu gosto de ler a Bíblia, e é bom a gente ler. Aleluia. É que temos fervorosamente, de maneira fervorosa, primeira epístola de Pedro 2:2, desejai afetuosamente como meninos, meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, ou seja, como meninos. Quem é mãe sabe o que eu estou falando, né? Como criança, quando vai para os seios da mãe, porque quer aquele leite materno, porque precisa daquele leite. É assim, aqueles que querem equitemos na sua vida, aqueles que querem conhecer e prosseguir em conhecer, aleluia, esse Deus maravilhoso que vai além de parede de igreja, de cadeira de igreja. É no teu espírito que ele fala. Esse tempo serviu para nós aprendermos ter de maneira individual, nossa comunhão com Deus.
Alguém diz, pastor, eu estou desanimado, porque talvez faltou comunhão. E detalhe, pastor, mas eu não consigo, que eu estava fraco e fraca. Ora, peça ajuda para alguém, tem um WhatsApp. Um ou outro ajudou. Eu quero orar pela tua vida. O fato de eu não estar na tua casa ou no templo, mas eu posso me comunicar com você. Não, a Bíblia diz em Provérbios que o solitário insurge-se contra a sabedoria. Ou seja, se ele vai contra a sabedoria, se isola, é algo fácil do diabo. Mas eu posso entrar em contato com o Quinho, ali o ministro de louvor, posso entrar em contato com o pastor Ed, posso entrar em contato, enfim, ora por mim. Oh, aleluia. Eu poderia ficar a noite toda aqui falando esse Salmo 84. Salmo 84 é lindo. Aí, volta lá no Salmo 84, porque já falei de uma parte, só do início, não sei se termino hoje o 84, porque o último Salmo 24 eu tive que fazer em 2 etapas. Lembra? Aleluia. A minha alma anela e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí depois ele fala aqui que ele faz uma metáfora, analogia. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Até o pardal. Mas nós, Senhor, versículo, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, juntamente aos teus altares. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Tem uma versão que nós encontramos os seus altares. Minha versão está assim. Você está com a Bíblia em casa? Mas o que tem isso a ver, pastor? Do pardal encontrou, que Deus fala de pássaros aqui. É uma analogia que Deus está fazendo, uma metáfora. Por quê? Ele dá um exemplo, que o pardal encontrou casa e a andorinha. Mas como é que nós desenrolamos? O que está escondido por trás disso aqui? Isso fala dos sacerdotes. Os sacerdotes queriam estar, não só ir ao templo, pastor. Eles queriam estar no templo. É diferente. Eles queriam estar o tempo todo na presença de Deus. Que eu não estou falando sobre louvor. Porque se tivesse eu ia falar outras coisas. Eu ia falar sobre os turnos. Mas eu estou falando sobre o nosso, num contexto geral. Por isso a Bíblia nos chama, porque se fosse entrar aqui, a gente ia ficar à noite, só nessa parte aqui, a gente ia ficar à noite aqui, porque é tremendo isso. Você nem se lê na tua casa, Neemias 13:9 fala dos sacerdotes que moravam na câmara, lá no templo. Ora, já pensou morar no templo, lugar de adoração? Nessa nossa jornada e nossa caminhada, nós queremos o templo. Nós queremos, primeiro, o templo espiritual. Amém? Está aí na tua casa. Porque nós não estamos presos em engessado a tijolo. Nós queremos o templo espiritual. Queremos caminhar no templo físico também, porque é onde nós temos comunhão. Aonde nós nos ajudamos. Aonde as pessoas que estão lá fora precisam entrar no templo. Está entendendo isso na sua casa? Esse salmo está ligado. Eu peguei esse salmo e quando eu vi na volta, caiu bem para a volta. Lá baixara rei. Está ótimo para a volta. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender o que Deus está fazendo, gente. A gente precisa entender isso. Aleluia. Porque, pastor, mas por que o sacerdote? Eu vou falar já numa nova aliança, tá?
Falei da antiga, agora eu vou falar da nova. Abre a tua Bíblia no primeiro livro de Pedro aí. Primeira epístola. Aí. Abre a tua Bíblia, você que está em casa. Depois que, olha, se meu tempo já tiver, vai falando, tá? Bem, a gente vai falar dos salmos em duas etapas, tá, pastor? Dá um toque, se caso tiver aí alguma coisa, porque esse negócio de pandemia, eu tenho perdido o horário, eu estou meio assim, até dias, às vezes, que dia é hoje e tal. Né? Então, primeira epístola de Pedro, 2:9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, olha aí, ó, nação santa. Então, nação santa, povo querido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, se nós também somos sacerdotes, o sumo sacerdote entrava uma vez no tabernáculo. Olha que o salmo ele começa com: amáveis são os teus tabernáculos, porque esse salmo ele fala do tempo das festas do tabernáculo. Então, nós que somos tabernáculos, somos sacerdotes da nova aliança, nós também queremos o templo, querido. Nós também queremos estar com Ele, porque é dele que sai a vida, porque é dele que sai a cura, porque é dele que a altivez vai embora, porque é dele que o medo vai embora, é nele que estão contidas todas as coisas. Interessante também, eu quero fazer um link, uma puxada, é que nesse versículo do Salmo 84, nos dá a luz, nos traz o entendimento do qual a Bíblia diz em João 4:23. Por isso que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que a coisa não começa aqui, ela começa aqui. Ela começa em mim e em você. É de dentro para fora. Por isso que quando nós estamos na nossa jornada, por favor, pense comigo, a nossa mochila espiritual em direção ao templo, Ele já vai falando com a gente. Ele já vai se comunicando com a gente. Isso vai muito mais além do que algo físico, gente. Aleluia. Por isso que aqui, nesse versículo, fala daqueles, alguns é no templo, num lugar, é no outro. Não, é aqui, ó. Porque nessa ocasião, nós não somos só em direção ao templo, nós somos o próprio templo. Você que está aí na sua casa, estou te apresentando um evangelho de dentro para fora. Um evangelho interno. Porque as palavras de Jesus, ele ia para o coração do homem. É muita gente que mudou, tenta mudar os valores das coisas. Que não consegue, não. Tem gente vendendo cura, fazendo isso, fazendo aquilo. É de dentro para fora. Se você está desiludido, até às vezes com a própria igreja, se você está desiludido com a vida, eu quero convidar você a pregar esta palavra que está aqui, ó, esta Bíblia, e sentar na tua casa e começar a ler com fé. Eu sei que no começo não vai ter muita coisa não, porque você ainda vai precisar estar cheio, mas na medida que você começar a exercitar isso, na medida que você começar a praticar isso, você vai ver que a vida de Deus vai começar a se manifestar em você. Vamos lá. Vamos botar o Salmo 84. Para pegar mais um ponto, né? Vamos aprender mais um pouco. Esse salmo é uma delícia, esse salmo. Salmo de número 84. Aleluia. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão
continuamente. Ora, nessa jornada, fala de bem-aventurança daqueles que habitam na casa. Quem não quer estar na igreja, né? O pessoal que está aqui, ó. Tem uma turma em casa doida para retornar para o templo. Bem-aventurado é feliz. Os que habitam em sua casa. Mas o Salmo sim está tratando daqueles, numa linguagem daqueles que estavam indo em direção ao templo. Então esses que estavam indo ao templo, o salmista, filho de Corá, diz: bem-aventurado, feliz, aquele que está na caminhada para o templo e depois vai habitar no templo. E eu quero ler alguns salmos que falam, pelo menos 2 salmos que falam sobre isso. O Salmo 23. Vê lá, Salmo 23, está com a sua Bíblia em casa? Aleluia. Salmo de número 23. Quero convidar você a ler o livro de Salmo. A partir de hoje, pastor, vamos ler o livro de Salmo juntos? Pode entrar em contato comigo aqui, né? Mas o contato aí, eu vou te dar alguns conselhos. Se tiver jovem aí nos ouvindo, alguns bizus espirituais para você mergulhar no livro de Salmo, que é um salmo. O Salmo 23 é um salmo espontâneo, no salmo de Davi. Aí Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo ele começa falando que o Senhor é o meu pastor. Então, habitarei na casa. Olha, quem falou isso foi Davi. Davi, o adorador, o homem de Deus. E ele sabia o que significava estar na casa de Deus. Salmo de número 27, 4. Pega aí o Salmo de número 27, 4. É até uma canção do Fernandinho, né? O Fernandinho, que acho que não é isso. Aí vê se você me corrige aí, Eliseu. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias. Todos os dias. Aliás, a nossa condição espiritual tem que ser dessa forma, pastor. Todos os dias, independente de estarmos no templo ou não. É isso que Deus está querendo nos ensinar. Independente de estar no templo, não. Alô, crente. Alô, crente. Independente de estar no templo ou não, é tempo de caminhar com Ele. É tempo de andar com Ele. Porque quando você vier agora para o presencial, você vai vir cheio dEle. Para compartilhar coisas dEle. Para edificar a vida de pessoas. Para que aquele que entrar nesse templo seja curado pela presença dEle. Por meio da tua vida e da minha vida. O que Deus está ensinando é que temos, desculpa usar essa expressão, temos que sair da aba espiritual das pessoas. O que Deus nos ensinou nesse tempo, que precisamos ter a nós. Ora, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não sou contra isso, já fui, ainda vou. Mas não é apenas uma oficina, um culto de reteté, não é apenas um grande culto de avivamento, fulano temendo, pregando, que bênção, também gosto disso, uma grande mensagem online, uma live, sim, mas estar com Ele é que vai sustentar a mim e você. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Tire o seu tempo. A Bíblia diz que o homem que medita na sua palavra, dia e noite, que medita na sua palavra, mesmo quando vier o deserto, a sequidão, ele vai continuar dando frutos.
Salmo 84. Volta lá. Aliás, eu quero dar onde de volta 34, mas eu vou dar uma continuada só nessa questão da casa. Quando você entra na casa, o ministro louvor, e você quer, vamos conjecturar espiritualmente, você entra nessa questão, nós estamos numa caminhada, né? Vamos dizer que a gente já tenha chegado. Ao chegar lá, sabe o que a gente vai fazer diante dele? Tu és lindo, tu és tremendo, rabaçar. Eu não sabia que era assim. Por isso que o salmista diz que a minha alma suspira e desfalece. Essa palavra no original hebraico é como alguém que tivesse sofrido um desmaio. Oh, que coisa maravilha, que tremendo. Aí tu começa até a falar baixo, né? Porque tu está junto com ele. Perto dele a gente muda, pastor. Quando chega perto do Criador a gente muda. Toda essa coisa nossa sai de meninice, de coisinhas, sai. A gente fica pronto para ouvir sim ou não. Aí sabe o que a gente faz? A gente faz o que está em Hebreus 13. A gente oferece sacrifício de louvor. E muita gente liga sacrifício a colocar um animal em cima do altar. Não é só isso. A palavra sacrifício significa corban, uma delas. Corban significa chegar perto, aproximar-se e dizer para ele, tu és o rei. Aí que eu comecei a entender a partir de hoje o ministro de louvor. Senhores e senhoras, eu comecei a entender nesse texto, que eu não tinha entendido isso ainda, nessa palavra corban. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É muito mais forte de apenas dizer, Senhor, meu corpo está aqui. É dizer, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te amo, ragaça. A minha fé vai além das estruturas da igreja. Eu sou falho, peça. Mas eu preciso de ti. Corban. É o que Deus está dizendo para nós também esta noite. Tudo isso está relacionado a habitar na casa do Senhor. Salmo 84. Os irmãos vão vendo no meu tempo aí, tá o ministro de louvor, tá? Você vai vendo aí, porque, né? Tá aqui, vão alimentando essa rapaziada que está em casa aí, que precisa de Bíblia, precisa de Deus, né? A gente está aqui para isso. Glória a Deus, que está aí, compartilhe isso, vai compartilhando para os seus amigos. Não é para divulgar visibilidade da minha imagem, nada disso não. Para divulgar a palavra. Visibilidade tem que ser para Ele. Amém? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão caminhos aplanados. Olha só, nessa caminhada, a gente almeja o tabernáculo, a gente entende que nós somos sacerdotes, a gente entende que precisamos estar na sua casa. Agora nós entendemos que para fazer isso a gente precisa de força. A gente precisa estar junto com Ele. O Salmo 84, versículo de número 5. A Bíblia diz em Efésios 6, quanto aos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, da batalha espiritual que tinha na igreja de Éfeso, e o escritor diz, Paulo fala, se você quer se fortalecer, não é em entretenimento, não é em qualquer outra coisa, é no Senhor que eu e você somos fortalecidos. Pastor, eu estava em casa e estava fraco, é em Deus que você se fortalece. É nele, não adianta. Sabe por quê? Porque pastor é falho. Porque os homens são falhos.
Se o teu pai e a tua mãe te abandonar, ele não te abandona. Ele está nessa caminhada, nessa jornada com você, te dando força. Força na caminhada, força para trabalhar, força! Aleluia! Eu amo a palavra de Deus, gente. Gosto muito. Tem uma palavra para força que é anagkazo. Anagkazo quer dizer obrigar, uma palavra meio forte. Obrigar. Também esta palavra está ligada a outra palavra que é biaço, que significa agir com força. Que está ligado a Mateus 11:12, que diz que o reino de Deus é tomado à força e à pulsa. Ou seja, reino de Deus é coisa para valente. Está na hora de voltar, minha gente. Está na hora de voltar e já pensar em evangelizar essa turma que está deprimida aí, ó. Tem uma turma aí que está, devido a isso, entrou em quadro depressivo. Vamos usar as redes sociais. Vamos levar os boletinhos antigos, como os crentes antigos, boletinho na bolsa e entregar às pessoas. Não é sem inconveniente, não. Entregar para as pessoas no metrô, no trem, no ônibus, no trabalho, na faculdade. Alguns voltaram para a faculdade ainda. O pessoal ainda não voltou, mas de alguma forma transmitir a palavra para esse pessoal. Dizer para ele: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Botar esse pessoal de cabeça para cima. Versículo 6. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Essa parte é linda. O vale de Baca, segundo alguns estudiosos, que havia um período de sequidão. Segundo os estudiosos, é que justamente quando tinha aquele período da caminhada, que eram as festas dos tabernáculos, que as pessoas passavam ali, e eu comecei a entender por que isso. Aquele lugar se tornava um manancial de água. Mas por que isso? Justamente quando havia aquele período das festas. E eu comecei a querer entender, sentei diante de Deus, falei: Deus, por que isso? E Ele me deu uma luz, me trouxe, iluminou a minha mente com a palavra de Deus. Por que só naquele período? Sabe por quê? Porque mesmo quando você e eu estamos numa caminhada, nos propomos a caminhar ao desafio de Deus, sabe o que significa? Que o próprio Deus, Ele começa a encher a nossa vida. Ele vai enchendo na caminhada, porque Deus não está preso simplesmente por alguém fazer uma caminhada, senão subiria uma escada de 50, sei lá quantos andares, de joelho, pagando uma penitência. Não precisa disso, Ele já fez o sacrifício. Então aí não está ligado a algo religioso, está ligado a algo espiritual. Por isso a Bíblia diz em João 7,38, se você vai ler em casa: quem crê em mim, rios de água viva fluirão no seu ventre. Quem crê em mim, diz ele, João 7,38, rios, porque as pessoas daquele tempo estavam preocupadas com religiosidade. Ele falou: quem crê em mim, rios de água viva. Que rios são esses? Está falando da pessoa do Espírito Santo. E falando também das águas, ou seja, alguém só pode transformar algum lugar, ou transformar alguma coisa, ou alguém que está doente ser curado, quando está cheio dele. Quando a coisa vem do céu. O Salmo 84 fala disso. Quando passar pelo vale de Baca, ou quando passar pelos lugares áridos, algumas versões estão assim. Quando passar pelo deserto, que é lugar de escorpiões e serpentes, vai fazer daquele lugar um manancial de água. Está ligado ao que Pedro, ao que Paulo
Esses homens, até o lenço, né, os aventais que eles usavam, porque o número de multidão de pessoas, o número de pessoas era enorme, e até qualquer objeto, até mesmo, algum até a sombra de Pedro, não que a sombra de Pedro curasse, mas a unção que estava nele curava as pessoas. E se você vai ver em Atos 19, 11, 12, em Atos 5, 15, você vai ver isso se você ler em casa. Salmo 84. Pertinho, estamos chegando lá, né? Eu fiz uma ligação de alguns textos. O qual, passando pelo vale de Baca, versículo 7. Vão indo de força em força, já falei sobre a força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Versículo 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido. Olha, ó Deus, escudo, isso tudo na caminhada, tá? Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido. Você tem que ler a Bíblia, você tem que conjecturar, gente, tem que pensar, é algo de fé. Você tem que mergulhar no texto, viver o texto. Não para você não ficar lendo coisa como história. Eu quero que a vida que está aqui venha para dentro de mim. Ele é escudo nosso. Olha, o Salmo 91 fala sobre a caminhada no deserto. 91, Salmo 91, que está perto aí, versículo de número 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Aqueles que habitam, versículo 1, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, nessa caminhada no deserto, olha que fala do deserto, ele é escudo. Escudo por quê? Porque ele nos livra de qualquer dardo, qualquer serpente ou escorpião ou maldade que está no deserto. E nesses desertos da vida ele nos guarda e ele nos livra dos dardos inflamados do maligno. Pastor, mas o escudo é apenas no braço, mas ele também é broquel. O que é broquel, pastor? Que ele toma o corpo todo. Com aquelas guerras dos romanos, que eles colocavam, quando alguém lançava uma flecha, eles colocavam um escudo e cobriam eles todos. É assim que Deus faz. Ele é que te guarda. Se você está na caminhada em dia, pastor, eu estou passando uma luta, ele te guarda. Mal nenhum chegará à sua tenda, praga nenhuma. Este que o diabo anda ao redor, a você não vai tragar, porque ele é escudo e broquel. Salmo 84. Aí, para fechar, hein? Versículo 10. Porque vale mais um dia no seu átrio do que outra parte minha. Falando da casa de Deus aí, ó. Por isso que somente vale mais um dia nos seus átrios. E olha que os átrios não eram. Os átrios era apenas a primeira parte do tabernáculo, porque fala com amáveis são os seus tabernáculos. Então a primeira parte era o átrio. Só que o átrio era lugar de morte. Quando você vai na caminhada, a primeira coisa que Deus pede para você, desce. Humilha-te diante da poderosa mão de Deus, porque Ele vai exaltar você no tempo certo. Reconhece quem Ele é. Aleluia. Parar por aqui, porque se entrar nesse salmo a gente vai embora. Porque o Senhor Deus, eu quero que você preste bem atenção para a gente fechar. Porque o Senhor Deus, versículo 11, porque o Senhor Deus é um sol. A minha versão está assim. E escudo, o Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Porque o Senhor Deus é sol. Ora, aí já fala numa linguagem messiânica. Aqueles que entenderam que alguma coisa aconteceu nesse tempo. Eu quero dizer bem para você que está nos ouvindo e vendo agora. Virá o sol da justiça.
trazendo salvação nas suas asas. Fala de Jesus, o ressurreto entre os mortos. Né, pastor? Fala de Cristo. Tem uma canção do Carpinteiro, bota ela na introdução. Fala do Carpinteiro, de Jesus Cristo, o Senhor que bate a porta daqueles que ainda não abriram. Só que ele bate porque ele é cavaleiro. Nesse culto que nós estamos aqui. Aí eu entro na questão missiológica. Mirar o sol da justiça. Isso está em Malaquias 4, 1, 3. Vamos ler. Pega Malaquias lá, porque a gente já está fechando, tá?